Meses após o divórcio, um bilionário sai para um jantar romântico com a sua nova namorada, mas ao encontrar a sua ex-mulher grávida a trabalhar arduamente, fica furioso. Quero o divórcio. As palavras de Duarte cortaram o ar como uma lâmina afiada, ecoando pelas paredes da luxuosa cobertura. Sofia, ainda no seu hobby de seda, congelou, a chávena de café a tremer nas suas mãos. O teste de gravidez positivo, escondido no bolso do hobby, parecia pesar 1 tonelada. Duarte, imponente no seu fato feito à medida, olhava para a cidade através da janela do chão ao teto. Afastamo-nos demasiado, Sofia. Está na hora de seguirmos caminhos separados. Sofia engoliu em seco, a lutar contra uma náusea que não sabia se vinha da gravidez ou do choque. 15 anos, Duarte. 15 anos, e é assim que acaba. Um relâmpago de memória. Sofia e Duarte, jovens e apaixonados, a brindar com bicas baratas em copos de papel no primeiro e minúsculo apartamento que partilharam. Um dia teremos o mundo aos nossos pés, prometera Duarte, os seus olhos a brilhar com ambição e amor. De volta ao presente, Sofia observou o homem à sua frente. Onde estava aquele jovem sonhador? O sucesso tinha moldado Duarte em algo irreconhecível, frio e calculista. Os advogados tratarão dos detalhes, continuou Duarte, a verificar o seu Rolex. Tenho uma reunião, não esperes por mim para jantar. Ele saiu, deixando Sofia sozinha, com o som ensurdecedor do seu mundo a desmoronar-se. Flashback. Duarte, exausto mas eufórico, a entrar no apartamento às 3 da manhã. Conseguimos, Sofia. Fechamos o negócio. Sofia, grávida do seu primeiro filho, a abraçá-lo, a partilhar a sua alegria. A promessa de um futuro brilhante pairava no ar. De volta ao presente, Sofia cambaleou até a casa de banho, as lágrimas finalmente a vencerem-na. O seu reflexo no espelho contava a história de uma mulher que tinha sacrificado tudo, a sua carreira, os seus sonhos, pelo homem que agora a descartava como um investimento falhado. Os dias passaram num nevoeiro de papéis legais e negociações frias. Sofia, ainda a esconder a sua gravidez, assistiu impotente enquanto Duarte e os seus advogados desmantelavam metodicamente a vida que tinham construído juntos. São apenas negócios, Sofia, disse Duarte friamente durante uma das reuniões. Sabias no que te estavas a meter quando casaste comigo. Outro flashback. Sofia, a confortar Duarte após o seu primeiro grande fracasso empresarial. Vamos superar isto juntos, prometera ela, a segurar-lhe a mão durante a noite. A amarga ironia não escapou a Sofia. Ela estivera ao seu lado em cada passo da sua ascensão, e agora era deixada para trás, uma lembrança inconveniente de um passado que Duarte parecia ansioso por esquecer. O processo de divórcio avançou implacavelmente. Sofia, despreparada para a batalha legal que se desenrolava, viu com horror as suas opções a diminuírem. A amada casa de praia na Praia da Rocha foi vendida, as suas poupanças foram drasticamente reduzidas. O seu futuro era incerto. Deveria ter sido mais inteligente, ter se protegido melhor, afirmou o advogado de Duarte, sem emoção, a empurrar mais um documento na sua direção para assinar. Sofia hesitou, a sua mão a pairar sobre o papel. Deveria contar-lhe sobre a gravidez? Usá-la como moeda de troca neste jogo cruel? Não. A decisão tornou-se cristalina na sua mente. Este bebê, esta nova vida a crescer dentro dela, merecia mais do que ser um peão num tabuleiro de xadrez financeiro. Seria o seu segredo, a sua força? Assine aqui, por favor. A voz monótona do advogado puxou-a de volta à realidade. Com uma mão trêmula, Sofia assinou, sentindo como se estivesse a assinar não apenas o fim do seu casamento, mas de uma vida inteira. Dias depois, Sofia estava no seu novo apartamento, um cubículo em Alfama, comparado com a quinta que chamara de lar por tanto tempo. Caixas empilhadas ao seu redor, lembretes de uma vida que já não existia. Ela desembrulhou uma foto, a última tirada antes de tudo desmoronar. Duarte e Sofia a sorrir num evento de negócios. Os seus olhos pousaram em Duarte.
tão confiante, tão distante. Quando exatamente ele se tinha tornado um estranho? O telefone tocou, quebrando o silêncio. Era a sua irmã, Mariana. Sofia? Como estás a aguentar? Sofia hesitou, a sua mão a repousar inconscientemente sobre o abdômen. Estou a sobreviver, respondeu ela, a sua voz embargada pela emoção. Aquele canalha, sibilou Mariana, depois de tudo o que fizeste por ele. Sofia fechou os olhos, a recordar as noites sem dormir, a ajudar Duarte com propostas de negócio, os jantares elaborados que preparava para impressionar os seus clientes, os sonhos que tinha engavetado para apoiar os dele. Ele vai arrepender-se, Sofia. Homens como o Duarte arrependem-se sempre. Eventualmente. Sofia não respondeu. O seu olhar vagueou para a janela, a observar a cidade que parecia tão diferente deste novo ponto de vista. Há 15 anos, ela e Duarte tinham chegado aqui com nada além de sonhos e um ao outro. Agora, ela estava sozinha, a começar do zero mais uma vez. Mas não completamente sozinha, lembrou-se, a sua mão a acariciar suavemente a pequena curva da sua barriga. Uma nova vida. Um novo começo. Sofia, ainda estás aí? A voz preocupada de Mariana soou do outro lado da linha. Sim, respondeu Sofia, uma nova determinação na sua voz. Estou aqui, e vou ficar bem. Entretanto, do outro lado da cidade, Duarte brindava com champanhe no seu escritório na cobertura, rodeado por sócios e advogados. Ao futuro, cavalheiros, proclamou ele, um sorriso satisfeito no rosto. Mas, quando o tilintar dos copos se calou, por um breve momento, Duarte sentiu um vazio inexplicável. O seu olhar derivou sobre a cidade abaixo e, por um instante, ele perguntou-se onde estaria Sofia agora. A abanar a cabeça para afastar o pensamento indesejado, Duarte voltou a sua atenção para os homens ao seu redor. Ele tinha um império para construir, afinal. Não havia tempo para olhar para trás. Mal sabia ele que o destino tinha outros planos. O caminho que ele tinha escolhido, pavimentado com ambição e frieza, o levaria de volta a Sofia, de uma forma que nenhum deles poderia prever. A noite caiu sobre a cidade, a envolver duas almas separadas na sua escuridão. Sofia, a enfrentar um futuro incerto com uma nova vida a crescer dentro de si. Duarte, no topo do mundo, mas a abrigar um vazio que nenhum sucesso parecia capaz de preencher. O primeiro capítulo das suas vidas tinha terminado. O próximo estava prestes a começar, prometendo reviravoltas que os testariam a ambos para além dos seus limites. O outono deu lugar ao inverno e o inverno à primavera. 6 meses passaram num piscar de olhos para Duarte e uma eternidade para Sofia. Duarte ajustou a sua gravata de seda, o seu reflexo no espelho do elevador, a exibir a imagem de sucesso que ele tanto prezava. O seu novo corte de cabelo tinha custado uma pequena fortuna, mas combinava perfeitamente com o seu fato italiano feito à medida. Ele sorriu, satisfeito. Aos 45 anos, nunca se sentira tão vivo, tão livre. As portas do elevador abriram-se para o lobby do mais novo e exclusivo restaurante da cidade, o Bel Canto. Duarte avançou com confiança, os seus olhos a percorrer a sala até encontrarem o seu alvo. Inês. Inês levantou-se para o cumprimentar, um sorriso deslumbrante a iluminar o seu rosto. Aos 32 anos, ela era a personificação da ambição e do sucesso. O seu vestido preto justo gritava poder e sensualidade em igual medida. Duarte, ronronou ela, a inclinar-se para um beijo na bochecha que durou 1 segundo a mais do que o necessário. Pensei que nunca mais chegavas. Ele sorriu a puxar a cadeira para ela. O trânsito estava horrível. Mas valeu a pena a espera, não valeu? Entretanto, do outro lado da cidade, Sofia lutava para equilibrar 3 pratos nos seus braços cansados. O cheiro à gordura e o barulho ensurdecedor da tasca onde trabalhava assaltavam os seus sentidos. Mesa 5, a sair! Gritou o cozinheiro, a sua voz mal se elevando acima do caos da hora de ponta. Sofia suspirou, a ajustar o uniforme que mal escondia a sua barriga de 6 meses.
Ela movia-se com cuidado entre as mesas, a entregar os pedidos com um sorriso forçado. Mais ketchup, por favor, exigiu um cliente. Claro, só um momento, respondeu Sofia automaticamente. A sua mente a divagar para o segundo turno que teria de enfrentar em poucas horas, na loja de conveniência. De volta ao restaurante de luxo, Duarte e Inês estavam absortos numa conversa animada sobre fusões e aquisições. A tua jogada na última reunião do conselho foi brilhante, elogiou Inês, os seus olhos a brilhar com uma mistura de admiração e cálculo. Não é de admirar que sejas considerado o tubarão do mercado. Duarte sorriu, a saborear não apenas o vinho caro, mas também o seu ego inflado. Tens de ter os instintos para sobreviver neste mundo, Inês, e tu pareces ter de sobra. Os seus olhos encontraram-se sobre os copos, uma corrente de atração mútua e ambição a passar entre eles. Entretanto, Sofia deixou-se cair num banco no vestiário dos funcionários, os seus pés a latejar dentro de sapatos gastos. Ela tirou do bolso a ecografia que fizera naquela manhã, antes de correr para o seu primeiro turno. — Ei, Sofia, estás bem? — perguntou uma colega, a preocupação evidente na sua voz. Sofia escondeu rapidamente a imagem. — Sim, só cansada. O costume. A colega franziu o sobrolho. — Não devias estar a trabalhar tanto no teu estado. Não tens ninguém para te ajudar? Sofia forçou um sorriso. — Estou bem, a sério. Só preciso de descansar um pouco antes do próximo turno. Enquanto Sofia lutava para manter os olhos abertos, Duarte e Inês saíram do restaurante, o ar da noite denso de promessas. — O meu apartamento fica apenas a 2 ruas daqui, sussurrou Inês, os seus dedos a percorrer o braço de Duarte. Ele sorriu, a puxá-la para mais perto. — Mostra o caminho, então. Na manhã seguinte, Duarte acordou em lençóis de seda, o perfume caro de Inês ainda no ar. Ele espreguiçou-se, satisfeito, antes de verificar o telemóvel. 3 chamadas perdidas da sua assistente e um e-mail urgente sobre uma possível aquisição hostil. — O dever chama, disse a voz sonolenta de Inês do outro lado da cama. Duarte já estava de pé, à procura da sua roupa. Infelizmente. — Que tal jantarmos outra vez esta noite? Tenho uma proposta de negócio que talvez te interesse. Inês sorriu, um brilho predatório nos seus olhos. Negócios e prazer. Sabes como agradar uma mulher, Duarte. Entretanto, Sofia arrastou-se para fora da sua pequena cama, os seus músculos a protestar a cada movimento. Ela olhou para o relógio e amaldiçoou baixinho. Estava atrasada para a sua entrevista de emprego na loja de departamentos. A correr pela rua, Sofia mal reparou no outdoor gigante que anunciava o mais recente empreendimento do Grupo Duarte, o império que ela ajudara a construir. O seu rosto confiante sorria para a cidade, uma lembrança constante do que ela tinha perdido. As semanas passaram num turbilhão de turnos intermináveis e noites sem dormir para Sofia. Para Duarte, foi um turbilhão de jantares de negócios, noites com Inês e lucros crescentes. Numa tarde particularmente difícil, Sofia encontrou-se sentada no chão da sua pequena casa de banho, lágrimas silenciosas a rolar pelo seu rosto. Uma carta de recusa de ajuda de maternidade estava amarrotada na sua mão. — Como é que vou conseguir fazer isto? Sussurrou ela ao seu reflexo no espelho rachado. A mulher que a encarava parecia uma estranha. Olheiras profundas, cabelo baço, o brilho nos seus olhos há muito desaparecido. Nesse mesmo momento, a quilômetros de distância, Duarte erguia um brinde com Inês no seu escritório na cobertura. — A nossa nova parceria, declarou ele, os seus olhos fixos não nos números impressionantes do contrato recém-assinado, mas nas curvas de Inês. Ela sorriu a inclinar-se sobre a secretária. — Acho que isto pede uma celebração à altura, não achas? Enquanto Duarte saboreava o seu momento de triunfo, Sofia finalmente se levantou do chão da casa de banho. Ela endireitou o seu uniforme amarrotado e olhou mais uma vez para o seu reflexo. — Tu consegues fazer isto, disse a si mesma, a sua voz cheia de uma determinação renovada. — Pelo bebê, tu consegues fazer isto.
O sol pôs-se sobre a cidade, a lançar longas sombras. Duas vidas, outrora entrelaçadas, agora seguiam caminhos radicalmente diferentes. Duarte, no auge do sucesso, intoxicado pelo poder e pela luxúria. Sofia, a lutar dia após dia, mas a encontrar uma força que não sabia que possuía. Mas o destino, esse jogador caprichoso, estava apenas a começar a fazer as suas jogadas. Os caminhos de Duarte e Sofia estavam destinados a cruzar-se novamente, de uma forma que nenhum deles poderia prever. A noite caiu, a envolver a cidade no seu manto escuro. No seu apartamento luxuoso, Duarte adormeceu nos braços de Inês, a sonhar com novas conquistas. No seu modesto estúdio, Sofia finalmente descansou, uma mão protetora sobre a sua barriga crescente. 6 meses tinham virado as suas vidas do avesso. Os próximos 6 prometiam ainda mais. Duarte ajustou a gravata de seda italiana em frente ao espelho de corpo inteiro no seu closet. O fato Armani, feito à medida para lhe assentar na perfeição, era um testemunho de 6 meses de sessões intensas no seu ginásio privado. Aos 45 anos, nunca se sentira tão vivo, tão no controlo. Perfeito! Murmurou ele para o seu reflexo, um sorriso confiante a brincar nos seus lábios. Esta noite era mais do que apenas um jantar. Era a sua apresentação oficial à alta sociedade com Inês ao seu lado. A sua nova vida, finalmente completa. O suave toque da campainha ecoou pelo apartamento. Duarte verificou o seu Rolex, pontual como sempre. Mais uma razão pela qual Inês era a parceira perfeita. Ele abriu a porta, a sua respiração a prender-se por um momento. Inês estava deslumbrante num vestido vermelho que parecia pintado no seu corpo. Aos 32 anos, ela irradiava ambição e sensualidade em igual medida. Estás magnífica, conseguiu Duarte dizer, os seus olhos a percorrer cada curva. Inês sorriu, os seus olhos a brilhar com uma mistura de desejo e cálculo. Só o melhor para esta noite, querido. Afinal, é a nossa grande estreia, não é? Duarte ofereceu-lhe o braço e juntos desceram para a garagem, onde o motorista esperava com a limusina. Enquanto deslizavam pelas ruas da cidade, Duarte não pôde deixar de sentir uma onda de orgulho. Inês era tudo o que ele sempre quisera. Inteligente, ambiciosa e, acima de tudo, uma parceira que entendia o jogo do poder. Nervosa? Perguntou ele, a notar Inês a ajustar o seu colar de diamantes. Ela riu, um som cristalino e controlado. Duarte, querido, eu nasci pronta para isto. A questão é, eles estão prontos para nós? O restaurante Belcanto era o epítome da exclusividade, localizado no último andar do edifício mais alto da cidade. Era o recreio dos ricos e poderosos. No momento em que a limusina parou, os flashes das câmaras explodiram à sua volta. Duarte saiu primeiro, a estender a mão a Inês. Juntos, posaram brevemente para os fotógrafos, a imagem perfeita de sucesso e glamour. O maître cumprimentou-os com uma reverência quase exagerada. Senhor Duarte, senhorita Dupont, bem-vindos ao Belcanto. A vossa mesa aguarda. Enquanto eram guiados pelo restaurante, Duarte sentiu todos os olhares sobre eles. Ele reconheceu rostos de políticos, celebridades e titãs da indústria. Cada olhar, cada sussurro confirmava o seu status. A sua mesa estava estrategicamente colocada perto das janelas panorâmicas, oferecendo uma vista deslumbrante da cidade. As luzes brilhavam abaixo como um tapete de estrelas. Champanhe para começar, ofereceu o sommelier. Dom Perignon 2008, Vintage, respondeu Duarte sem hesitar. Só o melhor esta noite. Enquanto os seus copos eram servidos, Duarte percorreu a sala com o olhar. O zumbido suave da conversa, o delicado tilintar dos talheres, o quarteto de cordas ao vivo a tocar suavemente. Tudo exalava luxo e requinte. Um brinde, propôs Duarte, a erguer o seu copo. A nós, e ao futuro brilhante que nos espera. Inês sorriu, os seus olhos presos nos dele. A nós, e a todos os mundos que vamos conquistar juntos. O jantar prosseguiu como uma sinfonia perfeitamente orquestrada.
Cada prato era uma obra-prima culinária, cada vinho cuidadosamente selecionado para complementar as iguarias. Entre os pratos, Duarte e Inês revezavam-se a conversar com outros clientes distintos. Aqui, um aperto de mão com um senador. Ali, uma troca de cartões de visita com um magnata do petróleo. Cada interação era uma dança cuidadosamente coreografada de networking e exibição de poder. Duarte, meu rapaz, chamou uma voz familiar. Era Ricardo, um dos investidores mais influentes da cidade. Vejo que finalmente encontraste uma parceira à tua altura. Duarte sorriu a puxar Inês para mais perto. Ricardo, permite-me que te apresente Inês Dupont. Inês, este é o Ricardo. Encantada, disse Inês com a sua voz sedosa. O Duarte já me falou tanto dos vossos empreendimentos conjuntos. Fascinante, realmente. Ricardo pareceu satisfeito. Bem, Duarte, parece que desta vez acertaste em cheio. Não como, bem, tu sabes. O sorriso de Duarte vacilou por um microsegundo. Uma imagem fugaz de Sofia passou pela sua mente, rapidamente suprimida. O passado é o passado, Ricardo. Estamos focados no futuro agora. À medida que a noite avançava, Duarte sentia-se cada vez mais eufórico. Cada conversa, cada olhar de aprovação, cada risada partilhada com Inês, tudo confirmava que ele tinha feito a escolha certa. Este era o mundo ao qual ele pertencia. Por volta da meia-noite, Duarte e Inês decidiram dar a noite por terminada. Enquanto esperavam pelo elevador, ele não resistiu a puxá-la para um beijo apaixonado. Estiveste incrível esta noite, murmurou ele contra os seus lábios. Inês sorriu, os seus olhos a brilhar com uma mistura de triunfo e desejo. Nós estivemos incríveis, Duarte, e isto é apenas o começo. No caminho de volta para casa, Duarte refletiu sobre a noite. Tudo tinha sido perfeito, o jantar, a companhia, as ligações feitas. Com Inês ao seu lado, ele sentia que podia conquistar o mundo. Ao chegar ao apartamento de Inês, Duarte hesitou. Queres que eu suba? Ela traçou o contorno da sua mandíbula com um dedo perfeitamente manicurado. Não esta noite, querido. Deixá-los a querer mais. Não é assim que se joga o jogo? Duarte riu, a admirar mais uma vez a sua astúcia. Tu és perigosa, sabias? É por isso que me adoras, respondeu ela com um sorriso felino, antes de sair do carro. De volta ao seu próprio apartamento, Duarte serviu-se de um uísque caro e caminhou até a varanda. A cidade estendia-se diante dele, vasta e cheia de promessas. Uma onda de satisfação percorreu-o. Este era o mundo que ele sempre quisera: poder, prestígio, a parceira perfeita. Finalmente, após anos de luta e sacrifício, ele estava no topo. Enquanto saboreava o seu uísque, Duarte permitiu-se um momento de reflexão. A sua mente derivou brevemente para Sofia, a perguntar-se onde ela poderia estar agora. Mas o pensamento foi rapidamente descartado. O passado era o passado. Este era o seu momento, a sua vida perfeita. Mal sabia ele que o destino tinha planos diferentes. A perfeição que ele tanto prezava estava prestes a ser desafiada de maneiras que ele nunca poderia prever. Duarte terminou a sua bebida e foi para a cama, a sonhar com novas conquistas e glórias. A cidade continuou a brilhar lá fora, indiferente aos dramas que se desenrolavam dentro dela. E em algum lugar, não muito longe, o destino estava a preparar a sua próxima jogada, pronto para virar o mundo de Duarte do avesso. O Belcanto fervilhava com a sua clientela de elite habitual numa noite de sexta-feira. Sofia, com a sua gravidez de 7 meses cuidadosamente escondida sob o uniforme preto de empregada de mesa, navegava com perícia entre as mesas, a equilibrar pratos caros e sorrisos forçados. Novo pedido para a mesa 12, gritou o chefe, a sua voz mal audível acima da agitação da cozinha. Sofia suspirou discretamente, a ajustar o elástico que segurava o seu uniforme. As suas costas doíam, os seus pés inchados protestavam a cada passo. Mas ela não podia dar-se ao luxo de descansar, não com a renda em atraso e as contas pré-natais a acumularem-se.
Sofia, mesa VIP acabou de chegar. É toda tua. O maître disse, a dar-lhe um olhar de aviso. Não estragues tudo. Ela assentiu, a respirar fundo, enquanto se dirigia para a área mais exclusiva do restaurante. A sua mente divagou brevemente para a ecografia no seu cacifo. O seu pequeno segredo, a sua fonte de força. O mundo de Sofia parou no momento em que os seus olhos se encontraram com os de Duarte. Duarte, impecável no seu fato Armani, congelou a meio da frase, o copo de champanhe suspenso no ar. Ao seu lado, Inês olhou com curiosidade para a sua súbita mudança de comportamento. Boa noite e bem-vindos ao bel canto, conseguiu Sofia dizer, a sua voz a tremer ligeiramente. Eu sou a Sofia e serei a vossa empregada esta noite. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo suave tilintar dos talheres e pelas conversas distantes. Duarte foi o primeiro a recuperar, o seu rosto a mudar de choque para a fúria mal contida. O que estás aqui a fazer? Sibilou ele, baixo o suficiente para que apenas Sofia e Inês ouvissem. Sofia manteve a compostura, anos de eventos sociais ao lado de Duarte a entrarem em ação. A trabalhar, como pode ver. Posso trazer-vos a carta de vinhos? Sentindo a tensão palpável, Inês interveio. Sim, por favor. E talvez pudesse recomendar o especial de hoje. Sofia assentiu, grata pela distração. Enquanto descrevia os pratos em detalhe, os seus olhos cruzavam-se ocasionalmente com os de Duarte, que alternavam entre raiva e outra coisa. Culpa? Arrependimento? Ela não sabia dizer. Voltarei em alguns minutos para anotar os vossos pedidos, concluiu Sofia, a virar-se para sair. Espera, chamou Duarte a sua voz tensa. Podemos falar em privado? Inês ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Duarte, querido, o que se passa? Duarte hesitou, o seu olhar nunca a deixar Sofia. Inês, esta é a Sofia, a minha ex-mulher. O reconhecimento iluminou os olhos de Inês, seguido rapidamente por uma mistura de curiosidade e cálculo. Oh, estou a ver. Que coincidência interessante. Sofia sentiu o peso dos seus olhares. Peço desculpa, mas estou a meio do meu turno. Não posso. Agora, Sofia, cortou Duarte, a levantar-se, o seu tom não deixando margem para discussão. Relutantemente, Sofia seguiu-o até um corredor lateral, longe dos olhares curiosos dos outros clientes. Assim que ficaram fora de vista, Duarte virou-se para ela, os seus olhos a arder. Que raio pensas que estás a fazer? Rosnou ele. A trabalhar aqui, no teu estado. Instintivamente, Sofia colocou uma mão protetora sobre a barriga. A fazer o que é necessário para sobreviver, Duarte. Nem todos nós temos o luxo da escolha. A raiva de Duarte aumentou ainda mais quando ele notou o gesto. Tu estás grávida? Foi por isso que tu... Não, interrompeu Sofia, a sua própria raiva a subir. Não te atrevas a insinuar que eu planeei isto. Perdeste o direito de questionar as minhas escolhas no momento em que me deixaste sem nada. Duarte passou a mão pelo cabelo, claramente agitado. Eu dei-te um acordo justo. Como é que acabaste assim? Sofia soltou uma risada amarga. Justo? Chamas a isso justo? Deixar-me com dívidas que eu nem sabia que existiam? Expulsar-me da casa que construímos juntos? Negar-me até uma pensão decente? A expressão de Duarte vacilou momentaneamente, uma sombra de dúvida a cruzar o seu rosto. Eu não sabia. Os meus advogados trataram de tudo. Claro, respondeu Sofia, o cansaço evidente na sua voz. Sempre a delegar a parte desagradável, não é, Duarte? Antes que Duarte pudesse responder, Inês apareceu no corredor. Está tudo bem aqui? Perguntou ela, o seu tom doce, mas os seus olhos afiados. Sofia recompôs-se rapidamente. Sim, claro. Peço desculpa pela interrupção. Voltarei num momento para anotar os vossos pedidos. Ela virou-se para sair, mas Duarte agarrou-lhe o braço. Espera, Sofia. Ainda não acabamos. Sim, acabamos, afirmou Sofia com firmeza, a libertar o braço.
Desfrute do seu jantar, Sr. Duarte. Enquanto Sofia se afastava, Inês virou-se para Duarte, a sua expressão uma mistura de curiosidade e ligeira irritação. Bem, isto foi inesperado. Há alguma coisa que queiras contar-me? Duarte observou Sofia a desaparecer na cozinha, uma tempestade de emoções contraditórias nos seus olhos. É complicado, respondeu ele finalmente. Na cozinha, Sofia encostou-se à parede fria, a respirar fundo para conter as lágrimas que ameaçavam cair. Ela podia sentir o bebê a mexer-se, como se sentisse a sua angústia. — Ei, estás bem? Perguntou uma colega, a preocupação evidente na sua voz. Sofia forçou um sorriso. — Sim, apenas um cliente difícil. Nada que eu não consiga resolver. Entretanto, de volta à mesa, Inês estudava Duarte atentamente. — Então, a tua ex-mulher está grávida e a trabalhar como empregada de mesa num dos restaurantes mais caros da cidade. Isso não te parece estranho? Duarte bebeu um longo gole de vinho a evitar o olhar de Inês. Como eu disse, é complicado. Prefiro não falar sobre isso. Inês inclinou-se, os seus olhos a brilhar com uma mistura de curiosidade e algo mais calculista. Duarte, querido, se vamos construir um futuro juntos, não pode haver segredos entre nós. O que aconteceu realmente entre ti e a Sofia? Duarte hesitou, os seus olhos a vaguear pelo restaurante. À distância, ele podia ver Sofia a abrir caminho entre as mesas com uma graça que ele não notara antes. Algo dentro dele torceu-se desconfortavelmente. Eu não sei, admitiu ele finalmente, mais para si mesmo do que para Inês. Eu realmente não sei. A noite continuou, a tensão na mesa VIP a contrastar fortemente com a atmosfera festiva ao redor. Sofia evitou a mesa deles tanto quanto possível, a delegar a outros empregados sempre que podia. À medida que o jantar terminava, Duarte não conseguia tirar os olhos de Sofia. A mulher que ele via agora, a lutar e grávida, era um fantasma da esposa que ele deixara para trás. E pela primeira vez em meses, ele perguntou-se se tinha cometido um erro terrível. O destino, na sua infinita sabedoria, tinha orquestrado este encontro, e as consequências, tanto para Duarte como para Sofia, estavam apenas a começar a desenrolar-se. O tilintar dos talheres e o murmúrio suave das conversas enchiam o ar no belcanto, mas para Duarte tudo parecia distante, como se estivesse debaixo de água. Os seus olhos não conseguiam deixar Sofia, que se movia entre as mesas com uma elegância forçada, a sua gravidez dolorosamente óbvia para ele agora. Inês tocou-lhe na mão, a trazê-lo de volta à realidade. — Duarte, mal tocaste no teu prato. Estás bem? Ele piscou, a voltar a sua atenção para Inês. O seu rosto perfeito, normalmente uma visão que o enchia de desejo e orgulho, agora parecia estranhamente deslocado. — Eu não me estou a sentir bem, murmurou Duarte a empurrar o prato. — Acho que devíamos ir. Inês franziu o sobrolho, os seus olhos perspicazes a captar mais do que Duarte gostaria. — É por causa dela? Da tua ex-mulher? Duarte abriu a boca para negar, mas as palavras ficaram presas na sua garganta. Em vez disso, ele fez sinal ao empregado mais próximo. — A conta, por favor. E pode pedir a Sofia para vir aqui? Diga-lhe que preciso de falar com ela antes de sairmos. O empregado assentiu, a desaparecer rapidamente. Minutos depois, Sofia apareceu, o seu rosto uma máscara de profissionalismo, embora Duarte pudesse ver a tensão nos seus olhos. — Sim, Sr. Duarte. Em que posso ajudar? A formalidade na sua voz atingiu-o como um soco no estômago. — Sofia, precisamos de falar. Agora! Ela hesitou a olhar para Inês, que observava com um interesse mal disfarçado. — Estou a meio do meu turno, não posso? — Pelo amor de Deus, Sofia! Explodiu Duarte, a sua voz mais alta do que o pretendido, a atrair olhares curiosos das mesas próximas. A baixar o tom, ele continuou. — Por favor, 5 minutos. Sofia fechou os olhos por um momento, como se a reunir forças. Depois assentiu. — Está bem. 5 minutos. Duarte levantou-se, a virar-se para Inês. — Dá-me um momento, por favor. Volto já.
Inês sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Claro, querido. Leva o tempo que precisares. Duarte seguiu Sofia até um corredor lateral, longe dos olhares curiosos dos outros clientes. Uma vez sozinhos, ele encarou-a, uma mistura de emoções no seu rosto. Por que é que não me contaste? Exigiu ele, a sua voz uma mistura de raiva e algo perigosamente próximo da culpa. Sofia cruzou os braços defensivamente sobre a barriga. Contar-te o que exatamente? Que estou grávida? Que estou a lutar para sobreviver? Que direito achas que tens a essa informação, Duarte? Eu sou o pai! Explodiu ele a aproximar-se. Sofia recuou, os seus olhos a brilhar. Ah, agora preocupas-te com a paternidade? Onde estava essa preocupação quando me deixaste sem nada? Duarte passou a mão pelo cabelo, a frustração evidente em cada linha do seu corpo. Eu dei-te um acordo justo, Sofia. Tu assinaste os papéis. Justo? Sofia riu amargamente. Chamas a isso justo, deixar-me com dívidas que eu nem sabia que existiam? Negar-me uma pensão decente? Eu tive de vender tudo, Duarte. Tudo. A raiva de Duarte vacilou momentaneamente, substituída por confusão. Do que estás a falar? Os meus advogados trataram de tudo. Devias ter recebido... Não recebi nada além de contas e avisos de despejo, interrompeu Sofia, lágrimas de frustração a brotar nos seus olhos. Enquanto tu continuavas com a tua vida perfeita, eu contava moedas para comprar comida. Duarte ficou em silêncio por um momento, a processar. Depois, como se uma luz se acendesse, o seu rosto endureceu. Espera um minuto. É por isso que estás aqui, não é? Tu planeaste tudo isto. A gravidez, este emprego, tudo para me manipular. Sofia olhou para ele, incrédula. Tu achas mesmo que eu planearia engravidar e trabalhar como empregada de mesa num restaurante caro só para... O quê? Fazer-te sentir culpado? Tens mesmo uma opinião tão baixa de mim? Então, por que é que não me contaste sobre a gravidez? Retorquiu Duarte, a sua voz a subir novamente. Porque descobri no dia em que me pediste o divórcio, gritou Sofia, a perder finalmente a compostura. E quando vi o quão ansioso estavas para te livrares de mim, para começares a tua nova vida perfeita, eu simplesmente não consegui. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Duarte olhou para Sofia como se a visse pela primeira vez. A mulher à sua frente não era a esposa submissa que ele deixara para trás, mas uma força da natureza, ferida, mas não quebrada. Sofia, começou Duarte, a sua voz a suavizar. Não, cortou Sofia, a levantar uma mão. Não te atrevas a tentar pedir desculpa agora. É tarde demais, Duarte. Não preciso da tua pena nem da tua culpa. Estou a seguir em frente, com ou sem ti. Nesse momento, um movimento no final do corredor chamou a atenção de ambos. Inês estava lá, a observar com uma expressão indecifrável. Desculpem interromper, disse ela, a sua voz suave, mas firme. Mas acho que os 5 minutos acabaram, não? Duarte olhou de Inês para Sofia, parecendo dividido entre 2 mundos. Sofia aproveitou a oportunidade para escapar. Se me dão licença, preciso de voltar ao trabalho, disse ela, a recuperar um pouco da compostura profissional. Desfrutem do resto da vossa noite. Enquanto Sofia se afastava, Duarte observava-a, uma miríade de emoções a cruzar o seu rosto. Inês aproximou-se, a colocar uma mão no seu braço. Bem, isto foi esclarecedor, comentou ela, o seu tom cuidadosamente neutro. Há alguma coisa que me queiras contar, Duarte? Duarte continuou a olhar para onde Sofia desaparecera, a sua mente um turbilhão de pensamentos contraditórios. Pela primeira vez em meses, ele perguntou-se se tinha cometido o maior erro da sua vida. Eu não sei, admitiu ele finalmente, a sua voz baixa e incerta. Eu realmente não sei. Inês estudou-o por um longo momento, a ver um lado de Duarte que nunca vira antes. Vulnerável, confuso, humano. Ela percebeu que o homem ao seu lado não era o titã dos negócios implacável que ela pensava conhecer, mas alguém muito mais complexo e potencialmente danificado.
Talvez devêssemos ir, sugeriu ela gentilmente. Temos muito que falar. Duarte assentiu mecanicamente a permitir que Inês o guiasse de volta à sua mesa e depois para fora do restaurante. Ao saírem, os seus olhos procuraram Sofia uma última vez, a encontrá-la a servir outra mesa, o seu rosto uma máscara de profissionalismo. O destino tinha lançado os seus dados e as vidas de Duarte, Sofia e Inês nunca mais seriam as mesmas. As revelações desta noite foram apenas o começo de uma jornada que testaria os limites do amor, do perdão e da redenção. Sofia fechou a porta do seu pequeno apartamento, as suas costas a doer após mais um longo turno no bel canto. Ela permitiu-se um momento de fraqueza, a deslizar para o chão, de costas para a porta. O encontro com Duarte tinha desenterrado memórias que ela lutara tanto para suprimir. A fechar os olhos, Sofia viu-se transportada no tempo. Há 10 anos. O apartamento era minúsculo, mas para Sofia e Duarte era um palácio. Recém-casados, a transbordar de sonhos, mal conseguiam conter a sua felicidade. Um brinde ao nosso futuro, exclamou Duarte, a erguer um copo de vinho barato. Sofia riu, a tilintar com a sua chávena de café lascada. Era tudo o que tinham no momento. Ao grupo Duarte, respondeu Sofia, os seus olhos a brilhar de amor e admiração. Duarte trabalhou incansavelmente nesses primeiros anos. Sofia, então professora, passava as suas noites a corrigir testes ao seu lado, a oferecer café e encorajamento, enquanto Duarte elaborava planos de negócios. Vais conseguir, querido, dizia ela, a massajar os seus ombros tensos. Eu acredito em ti. Há 8 anos. A primeira grande vitória de Duarte, um contrato que mudaria tudo. Sofia cancelou as suas aulas no dia seguinte para o ajudar a preparar a apresentação. Tu és a minha rocha, Sofia, disse Duarte, a beijá-la apaixonadamente depois de fechar o negócio. Eu não teria conseguido sem ti. Nessa noite, eles sonharam com o futuro, a planear a família que teriam, a casa que construiriam. Há 6 anos. O primeiro aborto espontâneo. Sofia, encolhida na casa de banho do hospital, lágrimas silenciosas a rolar pelo seu rosto. Duarte, lá fora, ao telefone, a fechar mais um negócio. Lamento muito, querida, disse ele mais tarde, distraído. Mas, ei, podemos tentar outra vez, certo? Agora, o que achas daquele novo projeto no lado oeste? Sofia engoliu a sua dor, forçou um sorriso. Claro, amor. Parece ótimo. Há 5 anos. A mudança para a 5ª. Sofia, maravilhada com o espaço, já a imaginar os quartos das crianças. É perfeita, Duarte, exclamou ela, a rodopiar na espaçosa sala de estar. Duarte sorriu a verificar o telemóvel. Ainda bem que gostas. Ouve, tenho de ir a uma reunião. Importas-te de supervisionar as mudanças sozinha? O sorriso de Sofia vacilou brevemente, mas ela assentiu. Claro, não te preocupes, vai conquistar o mundo. Há 4 anos, o segundo aborto espontâneo. Desta vez, Sofia nem sequer contou a Duarte. Ele estava no meio de uma aquisição importante, a passar semanas fora de casa. Sozinha no quarto do hospital, Sofia tomou uma decisão. Ligou para a clínica de fertilidade a marcar uma consulta. Talvez a ciência lhes pudesse dar o que a natureza não lhes dera. Há 3 anos. Tratamentos de fertilidade. Duarte franziu o sobrolho a notar finalmente os papéis na mesa de Sofia. Querida, não achas que estás a exagerar? Acontecerá naturalmente, quando for à altura certa. Sofia sentiu algo quebrar dentro dela. E quando será isso, Duarte? Quando finalmente tiveres tempo para uma família? A discussão que se seguiu foi a primeira de muitas. O fosso outrora imperceptível entre eles começou a alargar-se. Há 2 anos. Os jantares de negócios tornaram-se mais frequentes. Sofia, sempre a anfitriã perfeita, sorria e conversava enquanto, interiormente, se sentia cada vez mais vazia. Uma noite, depois de os convidados saírem, ela encontrou Duarte no seu escritório em casa. Foi um sucesso, sim, exclamou ele, a dar-lhe um breve abraço.
Graças a ti, como sempre. Não sei o que faria sem ti, Sofia. Ela forçou um sorriso, a desejar que ele a visse realmente, que notasse a dor nos seus olhos. Há 1 ano. A distância entre eles era palpável. Noites silenciosas, pequenos almoços apressados, conversas superficiais. Como foi o teu dia? Perguntava Duarte distraidamente, os olhos no seu portátil. O mesmo de sempre, respondia Sofia, a saber que ele não estava realmente a ouvir. Há 6 meses. Quero o divórcio. As palavras de Duarte ecoaram na sala de estar, frias e finais. Sofia, ainda a segurar o teste de gravidez positivo no bolso do Robbie, sentiu o seu mundo desabar. Por quê? Conseguiu ela, a sua voz mal acima de um sussurro. Duarte suspirou, como se a explicar algo óbvio. Afastamo-nos, Sofia. Deves ter reparado. Não somos as mesmas pessoas. Sofia quis gritar, mostrar-lhe o teste, lembrá-lo de tudo o que tinham passado. Mas, ao olhar para o homem à sua frente, percebeu que o Duarte que ela amara já não existia. De volta ao presente, Sofia abriu os olhos, a regressar à realidade do seu pequeno apartamento. As suas mãos acariciaram suavemente a sua barriga proeminente, a sentir os movimentos do bebê. Agora somos só nós, pequenino, murmurou ela. Mas vamos ficar bem. Do outro lado da cidade, Duarte sentava-se no seu escritório na cobertura, um copo de uísque intocado à sua frente. As revelações da noite assombravam-no, a forçá-lo a confrontar verdades que ele ignorara por muito tempo. Imagens de Sofia grávida, a trabalhar como empregada de mesa, a lutar para sobreviver, misturavam-se com memórias do seu casamento. Pela primeira vez em anos, Duarte permitiu-se olhar verdadeiramente para o passado. Ele lembrou-se do brilho nos olhos de Sofia quando ele fechou o seu primeiro grande negócio, do conforto das suas mãos após longas noites de trabalho, da sua presença inabalável ao seu lado enquanto ele construía o seu império. E então, com uma clareza dolorosa, ele recordou todas as vezes que a ignorou, a priorizar o trabalho em vez dela, a falhar em notar a sua dor silenciosa. O que é que eu fiz? Murmurou Duarte para si mesmo, a realização dos seus erros a atingi-lo finalmente com força total. O passado tinha ressurgido, a trazer verdades desconfortáveis e arrependimentos profundos. Para Sofia e Duarte, o futuro agora parecia incerto, sobrecarregado por decisões passadas e consequências inesperadas. O silêncio no carro era palpável, enquanto Duarte e Inês regressavam do Belcanto. Duarte olhava pela janela, perdido em pensamentos, enquanto Inês o observava com uma mistura de curiosidade e preocupação. Finalmente, quando chegaram ao apartamento de Inês, ela quebrou o silêncio. Acho que precisamos de falar, não achas? Duarte assentiu mecanicamente, a segui-la para dentro. O apartamento de Inês, normalmente um refúgio de luxo e prazer, agora parecia sufocante. Inês serviu 2 copos de vinho, a entregar um a Duarte antes de se sentar à sua frente. Então, vais contar-me o que aconteceu realmente entre ti e a Sofia? Duarte bebeu um longo gole à procura de coragem. É complicado. Tenta explicar, insistiu Inês, a sua voz gentil, mas firme. Duarte suspirou pesadamente. A Sofia e eu estivemos juntos durante 15 anos. Construímos tudo juntos. Ela esteve lá desde o início, quando eu não tinha nada além de sonhos e dívidas. Inês ouviu atentamente enquanto Duarte, pela primeira vez, falava verdadeiramente sobre o seu passado. Ele descreveu os primeiros anos de luta, os sacrifícios de Sofia, as noites sem dormir a trabalhar lado a lado. Ela era a minha parceira em tudo, admitiu Duarte, uma dolorosa realização na sua voz. Mas, a dada altura, eu perdia de vista. E agora ela está grávida e a trabalhar como empregada de mesa, concluiu Inês, neutralmente. Como é que isso aconteceu? Duarte passou a mão pelo cabelo, a frustração clara. Eu não sei. Pensei que tinha deixado tudo resolvido. Os meus advogados trataram do divórcio e ela assinou os papéis. Tu sequer leste esses papéis? Perguntou Inês, a erguer uma sobrancelha. O silêncio de Duarte foi resposta suficiente. Inês pousou o copo a inclinar-se para a frente. Duarte,
Preciso que sejas honesto comigo agora. O que queres realmente da vida? A pergunta apanhou-o de surpresa. Eu quero sucesso, poder, reconhecimento. E isso faz-te feliz? Pressionou Inês. Duarte abriu a boca para dar uma resposta automática, mas hesitou. Pela primeira vez em anos, ele considerou-a verdadeiramente. Eu pensava que sim, admitiu ele finalmente. Mas agora, não tenho a certeza de nada. Inês estudou-o por um longo momento. Sabes, quando nos conhecemos, fiquei fascinada pela tua ambição, pelo teu poder. Pensei que tínhamos os mesmos valores, as mesmas prioridades. Mas o homem que vi esta noite no restaurante não é o homem que eu pensava conhecer. Duarte sentiu uma pontada de culpa. Inês, Ela ergueu uma mão, a cortá-lo. Deixa-me terminar. Ver-te com a Sofia, a maneira como reagiste, fez-me questionar tudo. Que tipo de homem deixa a sua mulher grávida sem nada? Que tipo de homem nem sequer verifica se ela está bem? As palavras de Inês atingiram Duarte como um soco no estômago. Ele levantou-se abruptamente, a caminhar até a janela. A cidade brilhava lá fora, mas, pela primeira vez, as luzes pareciam frias e distantes. Eu não sabia, murmurou ele. Eu realmente não sabia. Sobre a gravidez, sobre a situação dela. Mas devia saber, respondeu Inês suavemente. Se realmente te importasses, devia saber. Duarte virou-se para a encarar, lágrimas não derramadas a brilhar nos seus olhos. Tens razão. Eu falhei. Falhei com a Sofia e falhei comigo mesmo. Perdi-me algures pelo caminho. Inês levantou-se a aproximar-se dele. Duarte, acho que precisas de algum tempo para ti, para refletir sobre o que realmente importa para ti. Ele assentiu lentamente, a realidade das suas ações a afundar-se finalmente. Preciso de consertar isto. De alguma forma. Sim, precisas, concordou Inês. Mas não por mim, ou pela Sofia, ou por qualquer outra pessoa. Precisas de o fazer por ti mesmo. Duarte olhou para Inês, a vê-la sob uma nova luz. Ela não era apenas a parceira ambiciosa que ele pensara, mas uma mulher com profundidade e integridade que ele negligenciara. Inês, começou ele, mas ela interrompeu-o com um beijo suave na bochecha. Está tudo bem, Duarte. Acho que ambos sabemos que isto entre nós não vai funcionar. Não agora. Talvez nunca. Duarte sentiu um peso levantar-se dos seus ombros. Tu mereces melhor, Inês. Alguém que te possa dar 100% de si mesmo. Ela sorriu tristemente. E tu precisas de descobrir quem realmente és, Duarte. Longe dos carros de luxo, dos jantares chiques e dos negócios de milhões de dólares. Duarte assentiu, a sentir-se simultaneamente perdido e aliviado. Ele caminhou até a porta, a parar antes de sair. Obrigado, Inês, por tudo. Boa sorte, Duarte, respondeu ela. Espero que encontres o que procuras. Enquanto Duarte descia no elevador, sentiu como se estivesse a deixar para trás mais do que apenas uma relação. Estava a deixar para trás uma versão de si mesmo, uma que ele agora percebia ser vazia e superficial. No táxi, a caminho de casa, Duarte olhava para a cidade que lutara tanto para conquistar. Pela primeira vez em anos, ele perguntou-se se o preço que pagara pelo sucesso tinha sido demasiado alto. O seu telemóvel vibrou com e-mails e mensagens de negócios, mas, pela primeira vez, Duarte ignorou. Ele tinha decisões importantes a tomar e sabia que o primeiro passo era enfrentar os erros do seu passado. Enquanto a cidade se desfocava lá fora, pela janela do táxi, Duarte fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele encontraria uma maneira de consertar as coisas, não importava o custo. O homem em que se tornara não era o homem que ele queria ser. Estava na hora de mudar, de redenção. E talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais. Nuvens cinzentas pairavam sobre a cidade quando Duarte entrou no seu escritório no topo do Grupo Duarte. As últimas semanas tinham sido um turbilhão de emoções e revelações, e ele mal tivera tempo para processar tudo antes de as consequências começarem a surgir. Mal se sentara quando a sua assistente, Beatriz, entrou a correr.
Senhor Duarte, temos um problema. A Business Insider está prestes a publicar uma história sobre o seu divórcio e a situação da Sra. Sofia. Duarte sentiu o sangue fugir do seu rosto. O quê? Como é que eles descobriram? Beatriz hesitou. Aparentemente, alguém do Belcanto vazou a informação. Os rumores estão a voar por toda a cidade. Duarte fechou os olhos a sentir uma dor de cabeça a formar-se. Cancela as minhas reuniões desta manhã. Preciso de tratar disto. Enquanto Beatriz saía, Duarte pegou no telemóvel, os seus dedos a pairar sobre o nome de Sofia. Deveria avisá-la? Protegê-la de alguma forma? Antes que pudesse decidir, o telefone tocou. Era Ricardo, um dos seus maiores investidores. Duarte, meu rapaz, a voz de Ricardo estava tensa. Estou a ouvir uns rumores muito perturbadores. Espero que possas esclarecer isto para mim. Duarte engoliu em seco. Ricardo, eu posso explicar. Explicar como deixaste a tua ex-mulher grávida na pobreza. Como aparentemente a enganaste no acordo de divórcio, interrompeu Ricardo, a sua voz agora claramente zangada. Duarte, nós confiamos em ti. Não apenas com o nosso dinheiro, mas com a nossa reputação. Se não podemos confiar em como tratas a tua própria família, como podemos confiar em ti com os nossos investimentos? A conversa durou uns dolorosos 20 minutos, com Duarte a tentar desesperadamente tranquilizar o seu investidor. Quando finalmente desligou, sentia-se exausto e derrotado. O resto do dia não foi melhor. E-mails de parceiros de negócios preocupados inundaram a sua caixa de entrada. Chamadas de jornalistas ansiosos clamavam por uma declaração. Até mesmo alguns dos seus funcionários mais antigos olhavam para ele com desapontamento e julgamento. Ao final da tarde, Duarte encontrou-se numa reunião de emergência com o Conselho de Administração. O ambiente na sala era tenso, olhares acusatórios a virem de todos os lados. Duarte, começou Sara, a CFO, compreendemos que a tua vida pessoal é tua, mas quando afeta a reputação da empresa, torna-se nosso problema também. Duarte assentiu, a sentir-se estranhamente pequeno na cadeira que costumava ser o seu trono. Eu compreendo, e peço desculpa por qualquer dano que as minhas ações possam ter causado à empresa. Luiz, o diretor de marketing, inclinou-se para a frente. Desculpas não vão ser suficientes desta vez, Duarte. Precisamos de ação. Precisamos de mostrar ao público que o Grupo Duarte tem integridade, que nos preocupamos com as pessoas. As horas seguintes foram passadas a conceber estratégias de controlo de danos, doações para instituições de caridade, declarações públicas, até mesmo a sugestão de que Duarte se afastasse temporariamente da presidência. Quando finalmente saiu do escritório, já era noite. Duarte viu-se de pé no passeio, a olhar para o edifício com o seu nome. O império que ele construíra com tanto suor e dedicação agora parecia frágil, ameaçado não por concorrentes ou crises econômicas, mas pelas suas próprias ações. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Inês. Vi as notícias. Espero que estejas bem. Se precisares de falar, estou aqui. Duarte sorriu tristemente. Mesmo depois de terminarem, Inês ainda se preocupava. Ele começou a digitar uma resposta, mas parou. O que poderia ele dizer? Que estava bem? Seria uma mentira. Que lamentava. As palavras pareciam insuficientes. A caminhar pela cidade, Duarte permitiu-se, pela primeira vez em anos, ver realmente as pessoas ao seu redor. Casais de mãos dadas, famílias a jantar em restaurantes simples, amigos a rir em bares. Cenas de uma vida que ele esquecera que existia fora das salas de reuniões e dos jantares de negócios. Ele parou em frente à montra de uma loja, o seu reflexo a encará-lo. O fato caro, o relógio de luxo, o corte de cabelo impecável. Todos os símbolos de sucesso que ele tanto valorizava. Mas, ao olhar mais de perto, Duarte viu algo que não notara antes. O cansaço nos seus olhos, as linhas de preocupação na sua testa, a tensão nos seus ombros. Valeu a pena? Sussurrou ele ao seu reflexo. Todo este sucesso, todo este poder, valeu a pena o preço que paguei?
Memórias dos últimos dias inundaram-no. A expressão magoada de Sofia no restaurante, a desilusão de Inês, o julgamento dos seus colegas e investidores. E, mais profundamente, a percepção de quanto ele tinha perdido pelo caminho. Não apenas Sofia e o bebê, mas partes de si mesmo. Duarte afastou-se do vidro, a sentir-se perdido e determinado. O seu império podia estar a tremer, mas talvez isto fosse exatamente o que ele precisava. Um alerta para o forçar a reavaliar não apenas as suas ações, mas os seus valores fundamentais. Enquanto caminhava de volta para a sua cobertura vazia, Duarte tomou uma decisão. Não importava o custo para a sua carreira ou reputação, ele encontraria uma maneira de consertar as coisas. Não apenas com Sofia ou a empresa, mas consigo mesmo. A estrada à sua frente seria difícil, cheia de desafios e possivelmente mais perdas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Duarte sentiu que estava finalmente a mover-se na direção certa. O império que ele construíra podia estar a tremer, mas talvez das ruínas pudesse emergir algo mais valioso, um homem redescoberto, com valores realinhados e um propósito renovado. O bel canto estava no auge da hora do jantar, o zumbido das conversas e o tilintar dos talheres a encher o ar. Sofia manobrava entre as mesas com a sua graça habitual, mas o seu rosto estava pálido e gotas de suor brilhavam na sua testa. Pedido para a mesa 7, murmurou ela para si mesma, a equilibrar um tabuleiro pesado. A sua visão começou a desfocar-se e ela sentiu uma onda de tontura. Sofia, estás bem? Perguntou uma colega, a notar o seu estado. Sofia tentou sorrir, mas saiu como uma careta. Antes que pudesse terminar, o mundo girou violentamente. O tabuleiro escorregou das suas mãos, os pratos a estilhaçarem-se no chão. Sofia sentiu as suas pernas cederem e tudo ficou escuro. O zumbido do restaurante transformou-se em caos. Clientes gritaram por ajuda. Empregados correram para chamar uma ambulância. Em minutos, os paramédicos chegaram a levar Sofia numa maca. Duarte estava no seu escritório a tentar lidar com a crise de relações públicas quando recebeu a chamada. Senhor Duarte? Daqui é do Hospital de Santa Maria. Sofia foi admitida nas urgências. Duarte não ouviu o resto. O seu coração batia descompassadamente e ele viu-se a correr para fora do edifício, a gritar para o seu motorista o levar ao hospital o mais rápido possível. No hospital, Duarte encontrou Sofia inconsciente, ligada a monitores e a um soro. O seu rosto, geralmente vibrante, estava pálido e exausto. A sua barriga de grávida parecia ainda mais pronunciada contra o seu corpo frágil. Um médico aproximou-se, a sua expressão grave. Senhor Duarte? Sou o Dr. Silva. Duarte mal conseguia desviar os olhos de Sofia. Como é que ela está? Estável por agora, disse o Dr. Silva. Mas estamos preocupados. A senhora Sofia está severamente desidratada e subnutrida. Os seus níveis de estresse estão alarmantemente altos, especialmente para alguém no seu estado. Duarte sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O bebê? O feto está estável, de momento, mas existem riscos. Precisamos de uma monitorização atenta. O médico fez uma pausa, a estudar Duarte. Senhor, Duarte, descobrimos que a sua mulher... Ex-mulher, corrigiu Duarte automaticamente, a arrepender-se instantaneamente. O médico assentiu. Descobrimos que a senhora Sofia tem estado a trabalhar em 3 empregos diferentes, empregada de mesa, funcionária de limpeza e empregada de loja, nenhum dos quais é adequado para alguém na sua condição. Duarte fechou os olhos, a culpa a consumi-lo. Cenas de Sofia, exausta e grávida, passaram pela sua mente. Ela precisa de repouso absoluto na cama, continuou o Dr. Silva, e de cuidados adequados. Nutrição adequada, acompanhamento pré-natal regular. Sem isso, tanto ela como o bebê correm um risco sério. Duarte assentiu mecanicamente, a sua mente a girar. Como é que as coisas tinham chegado a este ponto? Como é que ele deixara a mulher, a quem um dia prometera amar e proteger, acabar assim?
As horas passaram. Duarte permaneceu ao lado da cama de Sofia, a observar cada cintilação do seu rosto, cada mudança nos monitores. As enfermeiras iam e vinham a verificar os sinais vitais, a ajustar os medicamentos. Perto do amanhecer, Sofia começou a mexer-se. Os seus olhos abriram-se lentamente, confusos. Onde? Onde estou? Murmurou ela. Num hospital, respondeu Duarte suavemente. Desmaiaste no trabalho. Os olhos de Sofia arregalaram-se ao ouvir a voz familiar. Ela tentou sentar-se, mas Duarte parou-a gentilmente. Calma, precisas de descansar. Sofia olhou para ele, uma mistura de emoções no seu rosto. O que estás aqui a fazer? A vulnerabilidade na sua voz estilhaçou algo dentro de Duarte. Eu sou o teu contacto de emergência. Eles ligaram-me. Sofia fechou os olhos, o cansaço para além das palavras. Preciso de voltar ao trabalho. Não posso perder os meus empregos. Não, disse Duarte com firmeza. Não vais a lado nenhum. O médico disse que tu e o bebê precisam de repouso absoluto. Lágrimas começaram a deslizar pelas bochechas de Sofia. Tu não entendes. Eu preciso de trabalhar. As contas, a renda. Duarte sentiu o seu coração partir-se. Esta mulher forte e independente, reduzida a tal desespero. E tudo por causa dele. Sofia, começou ele, a sua voz embargada pela emoção. Lamento muito. Eu não fazia ideia. Devia ter verificado, devia ter me certificado de que estavas bem. Sofia olhou para ele, anos de mágoa e desapontamento evidentes nos seus olhos. Por que é que te importarias? Seguiste em frente, Duarte, com a tua vida perfeita, a tua nova namorada. Não, interrompeu Duarte. Nada disso importa agora. O que importa és tu e o bebê. Eu vou consertar isto, Sofia. Eu prometo. Sofia soltou uma risada amarga. Consertar? Como? Não podes simplesmente atirar dinheiro ao problema e esperar que ele desapareça, Duarte. Não funciona assim. Duarte inclinou-se para a frente, a pegar na mão de Sofia. Ela não a afastou, o que ele tomou como um pequeno sinal de esperança. Eu sei que não posso desfazer o que fiz, disse ele suavemente. Mas posso tentar fazer a coisa certa a partir de agora. Por favor, deixa-me ajudar. Sofia estudou-o por um longo momento, a procurar nos seus olhos. O que quer que ela tenha visto pareceu satisfazê-la, pelo menos por agora. Está bem, sussurrou ela finalmente. Mas não por mim, pelo bebê. Duarte assentiu, a sentir um peso levantar-se dos seus ombros. Era um começo, por mais pequeno que fosse. Enquanto Sofia voltava a adormecer, exausta, Duarte manteve a vigília ao seu lado. A sua mente corria, a planear os seus próximos movimentos. Ele sabia que tinha um longo caminho pela frente para se redimir, para desfazer o mal que tinha causado. A olhar para Sofia e para a vida a crescer dentro dela, Duarte fez um voto silencioso. Ele faria o que fosse preciso para garantir que eles estivessem seguros e cuidados. Não importava o custo para a sua carreira, a sua reputação ou o seu estilo de vida. Pela primeira vez em anos, Duarte sentiu que estava a fazer algo que realmente importava. E embora o caminho à sua frente fosse incerto e cheio de desafios, ele estava determinado a percorrê-lo, um passo de cada vez. Duarte olhava para a cidade através da janela do seu escritório, mas a sua mente estava longe. As semanas desde o susto de Sofia no hospital tinham sido uma montanha-russa emocional. Pela primeira vez em anos, ele questionava todos os aspectos da sua vida. O telefone tocou, a tirá-lo dos seus pensamentos. Era a sua nova assistente, Beatriz. Senhor Duarte, a sua sessão com o Dr. Costa começa em 30 minutos. Duarte suspirou. Obrigado, Beatriz. Estou a caminho. Terapia. Se alguém lhe tivesse sugerido isso meses antes, ele teria rido. Duarte não precisava de terapia. Ele era um titã dos negócios implacável, inabalável. Mas agora, o consultório do Dr. Costa era um oásis de calma no caos da cidade. Duarte acomodou-se desconfortavelmente no sofá, a sentir-se deslocado, sem a sua armadura. Como se sente hoje, Duarte? Perguntou o doutor. Costa,
a sua voz gentil, mas perscrutadora. Duarte hesitou. Honestamente? Perdido, confuso, como se estivesse a tentar escalar uma montanha sem qualquer equipamento. O Dr. Costa assentiu, encorajadoramente. Isso é natural quando se está a passar por grandes mudanças. Mencionou na última sessão que queria reavaliar as suas prioridades. Teve tempo para refletir sobre isso? Duarte fechou os olhos, a lembrar-se das noites sem dormir, a repassar a sua vida. Sim, eu percebi que construí toda a minha vida em torno do sucesso e do poder. Pensei que isso me faria feliz, realizado. Mas agora, incitou o Dr. Costa. Agora vejo que sacrifiquei coisas muito mais importantes pelo caminho. O meu casamento, a oportunidade de ser pai, relações genuínas. A sua voz falhou. Como pude ser tão cego? A sessão continuou, com Duarte a desempacotar camadas de emoções há muito enterradas. Culpa, arrependimento, medo do futuro. Mas também, surpreendentemente, uma centelha de esperança. Ao sair do consultório do Dr. Costa, Duarte sentiu-se esgotado, mas estranhamente mais leve. O seu telemóvel vibrou, um lembrete de uma reunião importante na empresa. Ele parou brevemente antes de ligar para a Beatriz. Beatriz, cancele os meus compromissos para o resto do dia. Tenho algo importante a fazer. Duarte deu por si a conduzir para um bairro residencial tranquilo, longe dos arranha-céus e do glamour do distrito financeiro. Ele parou em frente a um prédio modesto, o seu coração a bater descompassadamente, quando viu o nome S. Miller na caixa do correio. A reunir coragem, ele tocou a campainha. Sofia abriu a porta, a surpresa evidente no seu rosto. Duarte, o que estás aqui a fazer? Ele notou como ela colocou instintivamente uma mão sobre a sua barriga, agora muito proeminente. Eu queria ver como estavas, disse ele, a sentir-se incrivelmente vulnerável. Posso entrar? Sofia hesitou por um momento, depois afastou-se. Claro, o apartamento era pequeno, mas acolhedor. Duarte notou os detalhes. Um berço meio montado no canto, livros sobre gravidez espalhados na mesa de café, uma foto emoldurada deles dos tempos da faculdade. Pareces bem, comentou Duarte, genuinamente aliviado por ver mais cor nas bochechas de Sofia. Ela assentiu a acomodar-se cuidadosamente no sofá. O repouso na cama ajudou. E, bem, não ter de me preocupar com finanças por um tempo também. Duarte sentiu uma pontada de culpa. Após o incidente no hospital, ele insistira em cobrir todas as despesas médicas de Sofia e garantir que ela tivesse apoio financeiro. Era o mínimo que podia fazer. Sofia, começou ele, mas ela ergueu uma mão. Duarte, se estás aqui para pedir desculpa outra vez, não precisas. Já ouvi as tuas desculpas. Ele abanou a cabeça. Não é isso. Ou melhor, não é só isso. Eu queria falar a sério. Sobre nós, sobre o passado, sobre o futuro. Sofia estudou-o por um longo momento. Pareces diferente, disse ela finalmente. Duarte deu um sorriso triste. Estou a tentar ser. Diferente. Melhor. Nas horas que se seguiram, Duarte e Sofia tiveram a conversa mais honesta e dolorosa das suas vidas. Ele falou sobre a sua jornada de autorreflexão, sobre a terapia, sobre como estava a reavaliar todos os aspectos da sua vida. Percebi que construí um império, mas perdi a minha humanidade no processo, admitiu Duarte, com lágrimas nos olhos. E o pior de tudo, arrastei-te comigo. Sofia ouviu, por vezes a assentir, por vezes a chorar silenciosamente. Por que agora, Duarte? O que mudou? Ele olhou para ela, para a vida a crescer dentro dela. Tudo mudou. Ver-te naquele hospital foi como uma bofetada na cara. Percebi que me tinha tornado alguém que eu desprezaria. Enquanto o sol se punha a lançar sombras douradas pelo apartamento, Duarte sentiu uma ligação com Sofia que não sentia há anos. Não era romance nem a paixão de antigamente, mas algo mais profundo. Compreensão, talvez. Ou o começo do perdão. O que acontece agora? Perguntou Sofia suavemente. Duarte respirou fundo.
Honestamente, não sei. Mas sei que quero fazer parte da vida deste bebê, se me permitires. Quero ser um pai presente, um amigo para ti. Quero consertar as coisas, não apenas com dinheiro, mas com ações, com tempo, com... Hesitou. Amor. Sofia olhou nos seus olhos à procura de sinceridade. O que quer que ela tenha visto pareceu satisfazê-la, pelo menos por agora. Vai ser uma longa jornada, Duarte, disse ela. Ele assentiu. Eu sei, e estou pronto para ela. Quando Duarte finalmente saiu do apartamento de Sofia, a noite já tinha caído. A caminhar para o seu carro, sentiu-se exausto e esperançoso. O Duarte de alguns meses atrás teria corrido de volta para o escritório, a enterrar-se em trabalho para evitar emoções. Mas agora ele pegou no telemóvel e ligou para a Beatriz. Beatriz, preciso que faças algumas alterações na minha agenda a partir de amanhã. Quero pelo menos 2 horas por dia para assuntos pessoais. E marca uma reunião com o conselho. Há algumas práticas de negócio que precisamos de reavaliar. A desligar, Duarte olhou para a janela de Sofia. A luz ainda estava acesa. Ele sorriu suavemente, a sentir, pela primeira vez em anos, que estava no caminho certo. A transformação seria difícil. Haveria dias em que o velho Duarte, faminto por poder e sucesso, tentaria recuperar o controle. Mas agora, ele tinha algo pelo qual valia a pena lutar. Algo mais valioso do que qualquer negócio de $1 milhão. A chance de redenção. A oportunidade de se tornar o homem que ele deveria ter sido o tempo todo. Com um último olhar para o prédio, Duarte entrou no seu carro e afastou-se. Não em direção à sua cobertura vazia, mas em direção a um futuro incerto que, no entanto, estava cheio de possibilidades. O processo de mudança tinha apenas começado, mas pela primeira vez em muito tempo, Duarte sentia-se verdadeiramente vivo. O corredor do hospital parecia interminável enquanto Duarte caminhava em direção ao quarto de Sofia. As suas palmas estavam suadas e ele não parava de ajustar a gravata, um hábito que persistia mesmo após semanas a tentar distanciar-se da sua antiga persona. Ele parou à porta, a respirar fundo antes de bater suavemente. Entre, soou a voz de Sofia do outro lado. Duarte entrou, os seus olhos a encontrar instantaneamente Sofia na cama do hospital. Ela parecia mais forte do que da última vez que a vira, mas ainda havia uma fragilidade nela que lhe apertava o coração. Olá, disse ele baixinho, a aproximar-se. Como te sentes? Sofia ofereceu um pequeno sorriso. Melhor. Os médicos dizem que posso ter alta amanhã, desde que prometa continuar a descansar em casa. Duarte assentiu, a sentar-se na cadeira ao lado da cama. Por um momento, ambos ficaram em silêncio, o peso de anos não ditos a pairar no ar. Sofia, eu... começou Duarte, a sua voz a vacilar. Lamento tanto por tudo. Sofia olhou nos seus olhos, à procura de honestidade. Já disseste isso antes, Duarte. Eu sei, respondeu ele, a passar a mão pelo cabelo. Mas desta vez é diferente. Eu realmente entendo agora. O que eu fiz, o quanto te magoei. Estive cego por tanto tempo. Sofia suspirou, a ajeitar-se na cama. O que mudou, Duarte? Por que agora? Duarte demorou um momento a reunir os seus pensamentos. Ver-te naquela noite no restaurante e depois aqui no hospital. Foi como se as escamas me caíssem dos olhos. Eu vi o monstro em que me tinha tornado, o quanto de mim mesmo eu tinha perdido pelo caminho. Lágrimas brotaram nos olhos de Sofia. Não fazes ideia do quão difícil foi, Duarte. Os dias sem comida, as noites sem dormir, a preocupar-me com as contas. E tudo isso enquanto carregava o nosso filho. Duarte sentiu o seu coração estilhaçar-se. Eu devia ter estado lá para ti, para ambos. Falhei não apenas como marido, mas como ser humano. Sofia estendeu a mão, a tocar gentilmente no braço de Duarte. O simples gesto carregava o peso de anos de história partilhada. Eu também cometi erros, Duarte. Devia ter te contado sobre a gravidez. Talvez se eu tivesse... Não, interrompeu Duarte gentilmente. Não te culpes.
Eu dei-te todos os motivos para duvidares de mim. Eles ficaram em silêncio, ambos perdidos em memórias e arrependimentos. Eu quero fazer parte da vida deste bebê, Sofia, disse Duarte finalmente. Se me permitires, quero ser um pai presente e quero consertar as coisas entre nós. Não romanticamente, mas como amigos, como copais. Sofia abriu a boca para responder, mas foi interrompida pelo som da porta a abrir-se abruptamente. Que raio está ele aqui a fazer? Soou uma voz furiosa. Duarte virou-se, surpreendido ao ver uma mulher que reconheceu como Mariana, a irmã mais nova de Sofia. Mariana entrou a posicionar-se protetoramente entre Duarte e a cama. Tens muita lata em aparecer depois de tudo o que fizeste. Mariana, por favor, tentou Sofia intervir, mas a sua irmã estava implacável. Não, Sofia, ele precisa de ouvir isto. Mariana virou-se de volta para Duarte, os seus olhos a arder. Tens alguma ideia do que ela passou? As noites que ela chorou até adormecer, os dias em que mal tinha o que comer porque tu a deixaste sem nada. Duarte recuou, a sentir o peso de cada palavra. Eu não sabia. Claro que não sabias, continuou Mariana. Estavas demasiado ocupado com a tua nova vida, a tua nova namorada, para te preocupares com a mulher que te deu 15 anos da sua vida. Sofia tentou levantar-se. Mariana, por favor, não é assim. Mas Mariana não tinha terminado. Ela teve de vender a sua aliança de casamento só para pagar a renda, sabias? Ela trabalhou em 3 empregos diferentes enquanto estava grávida, porque tu a deixaste sem um tostão. Duarte sentiu cada palavra como um golpe físico. Ele olhou para Sofia, a ver a dor nos seus olhos, não apenas da situação atual, mas de todas as memórias que Mariana estava a trazer à tona. Lamento, disse Duarte, a sua voz mal acima de um sussurro. Eu realmente não fazia ideia. Lamentar não é suficiente, cuspiu Mariana. Não mereces uma segunda oportunidade. Não mereces estar na vida deste bebê. Mariana! Conseguiu Sofia finalmente, a sua voz firme apesar das lágrimas. Para, por favor. Um pesado silêncio seguiu-se. Duarte sentiu-se dividido entre querer defender-se e a crescente certeza de que Mariana tinha razão. Sofia respirou fundo ao olhar da sua irmã para Duarte. Agradeço a tua preocupação, Mariana, mas esta é uma decisão que eu preciso de tomar. Mariana virou-se para a sua irmã, incrédula. Sofia, não podes estar a considerar perdoá-lo. Não depois de tudo. Não se trata de perdão, interrompeu Sofia suavemente. Trata-se do futuro do meu filho. Duarte, que permanecera em silêncio, finalmente encontrou a sua voz. Eu compreendo a tua raiva, Mariana. E tens razão, eu não mereço uma segunda oportunidade. Mas estou disposto a fazer o que for preciso para provar que mudei, para ser o pai que este bebê merece. Mariana olhou para ele, a desconfiança evidente nos seus olhos. Palavras são fáceis, Duarte. As ações é que importam. Sofia estendeu a mão a pegar na da sua irmã. Eu sei que estás apenas a tentar proteger-me, Mariana, e agradeço-te por isso, mas preciso que confies em mim agora. A tensão encheu a sala por vários minutos, o olhar de Mariana a alternar entre a sua irmã e Duarte. Finalmente, ela soltou um suspiro profundo. Está bem, disse ela, a sua voz ainda grossa de emoção. Mas estarei a observar-te, Duarte, um passo em falso e... Duarte assentiu solenemente. Eu compreendo e aceito. A sentir que a sua presença estava agora a causar mais tensão do que bem, Duarte levantou-se. Acho que devo ir. Sofia, posso ligar para saber como estás? Sofia ofereceu um pequeno sorriso. Sim, podes. Enquanto Duarte se dirigia para a porta, Mariana seguiu-o. No corredor, ela parou-o com uma mão no seu braço. Ela pode estar disposta a dar-te uma oportunidade, mas eu não me esqueci do que fizeste, disse Mariana, a sua voz baixa e intensa. Prova que mudaste, Duarte, não com palavras ou dinheiro, mas com ações consistentes. Porque se a magoares outra vez, juro que te vais arrepender. Duarte encontrou os seus olhos a ver não apenas raiva, mas um amor feroz por Sofia.
Eu prometo, Mariana, farei tudo o que puder para consertar isto. A sair do hospital, Duarte sentiu-se emocionalmente esgotado. As palavras de Mariana ecoavam na sua mente, a misturarem-se com memórias do sofrimento de Sofia. Ele perguntou-se, não pela primeira vez, se realmente merecia uma segunda oportunidade. De volta ao quarto do hospital, Sofia e Mariana falavam em tons abafados. "Tens a certeza disto, Sofia?" perguntou Mariana, a preocupação evidente na sua voz. Sofia acariciou suavemente a sua barriga. "Não tenho a certeza de nada, para ser honesta. Mas sei que este bebê merece a oportunidade de conhecer o seu pai." "E o Duarte? Ele parece genuinamente arrependido." Mariana suspirou. "O arrependimento não apaga o que ele fez." "Não?" concordou Sofia. "Mas pode ser o começo de algo novo. Não estou a dizer que o vou perdoar totalmente, ou que vamos voltar ao que éramos. Mas, por este bebê, estou disposta a tentar." As irmãs ficaram em silêncio, cada uma perdida nos seus próprios pensamentos. "Estarei aqui para ti", disse Mariana finalmente, a segurar a mão de Sofia. "Aconteça o que acontecer." Sofia sorriu, grata pelo apoio inabalável da sua irmã. "Eu sei, e é por isso que sei que consigo enfrentar o que quer que venha a seguir." Enquanto a noite caía sobre a cidade, 3 almas ponderavam sobre o futuro incerto. Duarte, determinado a provar o seu valor e a consertar os seus erros. Sofia, a navegar nas águas turbulentas do perdão e da maternidade. E Mariana, uma guardiã feroz, pronta para proteger a sua irmã a todo o custo. A estrada à frente seria difícil, cheia de desafios e incertezas. Mas com cada novo amanhecer, vinha uma oportunidade de recomeçar, de curar velhas feridas e, talvez, de construir um futuro melhor para todos eles. As semanas seguintes à alta hospitalar de Sofia testaram a paciência e a determinação de Duarte. Todas as manhãs, ele acordava com um propósito renovado: provar que as suas palavras de mudança não eram vazias. O seu primeiro impulso foi oferecer uma ajuda financeira substancial. Ele chegou ao apartamento de Sofia com um cheque avultado, apenas para ser recebido com um olhar de desconfiança. "Eu não quero o teu dinheiro, Duarte", disse Sofia com firmeza, a cruzar os braços sobre a sua barriga proeminente. Duarte baixou o cheque, a sentir-se sem jeito. "Eu só quero ajudar, Sofia. Garantir que tu e o bebê têm tudo o que precisam. O que nós precisamos é de consistência, não de cheques", respondeu ela, a sua voz a suavizar ligeiramente. "Se queres mesmo ajudar, começa por estar presente." Essa conversa foi um ponto de viragem para Duarte. Ele percebeu que não podia simplesmente atirar dinheiro ao problema e esperar que tudo se resolvesse. Era hora de se envolver de verdade, de provar que estava comprometido não apenas com o bem-estar financeiro de Sofia e do bebê, mas também com o seu bem-estar emocional. Ele começou com pequenos gestos. Todas as manhãs, antes de ir para o escritório, Duarte passava pelo apartamento de Sofia com café descafeinado e fruta fresca. No início, Sofia hesitava em abrir a porta, mas gradualmente começou a esperar por estas visitas matinais. "Não precisas de fazer isto todos os dias", comentou ela uma manhã, a aceitar o café. Duarte deu um sorriso gentil. "Eu sei, mas eu quero." As consultas pré-natais tornaram-se um ponto de encontro regular. Duarte fazia questão de estar em todas, a absorver cada detalhe do desenvolvimento do bebê, a fazer perguntas ao médico, a oferecer um apoio silencioso a Sofia. Foi durante uma dessas consultas que Sofia notou pela primeira vez uma mudança real em Duarte. Quando o médico mencionou potenciais complicações devido ao estado de estresse anterior da sua gravidez, Duarte empalideceu visivelmente. "O que podemos fazer para garantir que tudo corre bem?", perguntou ele, a sua voz cheia de preocupação genuína. Sofia observou-o atentamente, a ver não o executivo frio em que ele se tornara, mas vislumbres do homem que ela um dia amara. Ainda assim, nem tudo era fácil. A desconfiança de Mariana continuava a ser uma barreira significativa. Sempre que Duarte aparecia, Mariana estava lá,
os seus olhos afiados a seguir cada movimento dele. Achas mesmo que ele mudou? Perguntou Mariana a Sofia uma noite, depois de Duarte ter saído. Sofia suspirou, a acariciar suavemente a sua barriga. Não tenho a certeza, Mariana, mas ele está a tentar. Isso tem de contar para alguma coisa, certo? Duarte, por sua vez, enfrentou a hostilidade de Mariana com paciência e compreensão. Eu entendo o teu ceticismo, disse ele um dia. Estás a proteger a tua irmã. Eu faria o mesmo no teu lugar. Mariana estudou-o por um longo momento antes de responder. Palavras são fáceis, Duarte. Ainda estou à espera de ver ações consistentes. E Duarte estava determinado a mostrar essa consistência. Ele começou a reavaliar as suas prioridades no trabalho, a delegar mais responsabilidades para estar mais presente nos preparativos de Sofia e do bebê. Um dia, Sofia encontrou-o a montar o berço no seu apartamento, a suar e claramente frustrado com as instruções. Sabes que podias ter contratado alguém para fazer isso, certo? Observou ela, um leve sorriso a puxar os seus lábios. Duarte olhou para ela, um pedaço de madeira numa mão e uma chave de fendas na outra. Eu queria fazê-lo, eu mesmo, pelo nosso filho. A frase nosso filho pairou no ar, carregada de significado. Sofia sentiu algo mudar dentro dela, e não era apenas o bebê. À medida que as semanas se transformavam em meses, o muro em volta do coração de Sofia começou a mostrar fissuras. Ela deu por si a ansiar pelas visitas de Duarte, a desfrutar da sua companhia durante as longas tardes de repouso na cama. Um dia, enquanto discutiam nomes para o bebê, Sofia fez uma pergunta que guardava há algum tempo. Por que, Duarte? Por que esta mudança súbita? Duarte ficou em silêncio por um momento, a escolher cuidadosamente as suas palavras. Não foi súbita, Sofia. Foi um despertar doloroso e gradual. Percebi que me tinha tornado alguém que eu desprezava, alguém que magoou a pessoa que mais importava. E quando te vi naquele hospital, foi como se finalmente me visse a mim mesmo com clareza, pela primeira vez em anos. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Sofia enquanto ela ouvia. Duarte continuou, a sua voz embargada pela emoção. Não espero que me perdoes totalmente. Sei que causei danos que talvez nunca cicatrizem completamente, mas estou determinado a ser o melhor pai que conseguir para o nosso filho. E, se me permitires, um amigo para ti outra vez. Sofia estendeu a mão a tocar levemente no braço de Duarte. Ainda temos um longo caminho pela frente, disse ela suavemente. Mas estou feliz por estares aqui agora. Nesse momento, o bebê deu um pontapé, como se a enfatizar o ponto. Ambos riram, a tensão a dissipar-se um pouco. À medida que o fim da gravidez se aproximava, a dinâmica entre Duarte e Sofia continuava a evoluir. Não era o amor apaixonado de antigamente, nem a amargura dos últimos meses. Era algo novo, frágil, mas cheio de possibilidade. Mariana, a observar atentamente, começou a baixar a guarda, ainda que ligeiramente. Ele parece mesmo estar a tentar, admitiu ela relutantemente a Sofia uma noite. Sofia assentiu, um pequeno sorriso no rosto. Sim, ele está. A preparar-se para a chegada iminente do bebê, havia um sentimento de cautela, mas também de esperança. Duarte provara que estava disposto a fazer o trabalho árduo de reconstruir a confiança. Sofia, por sua vez, estava a aprender a abrir o seu coração novamente, ainda que lentamente. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo brilhava com possibilidade. O bebê, prestes a nascer, seria não apenas um novo começo para a criança, mas, de muitas maneiras, para todos eles. O choro agudo de um recém-nascido ecoou pelos corredores do hospital, a anunciar a chegada de Leonor ao mundo. Duarte, com lágrimas nos olhos, segurou firmemente a mão de Sofia enquanto ela dava as suas últimas forças. Ela é linda, sussurrou Duarte, maravilhado, ao ver a sua filha pela primeira vez. Sofia, exausta mas radiante, sorriu para ele. Conseguimos, Duarte. Ela está aqui. Nos dias que se seguiram, Duarte nunca deixou o lado de Sofia e Leonor.
Ele atrapalhou-se a trocar fraldas, aprendeu a preparar biberões e passou horas simplesmente a observar a sua filha a dormir. Mariana, que chegou ao hospital horas após o nascimento, observou Duarte com uma mistura de surpresa e cautela. Ele parece mesmo empenhado, comentou ela baixinho a Sofia. Sofia assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. Ele tem se esforçado tanto, Mariana. Não apenas pela Leonor, mas por nós. As semanas transformaram-se em meses e a dinâmica entre Duarte e Sofia continuou a crescer. Duarte reduziu drasticamente as suas horas de escritório, a priorizar o seu papel como pai e amigo de Sofia. Numa tarde de domingo, cerca de 6 meses após o nascimento de Leonor, Duarte apareceu no apartamento de Sofia com um olhar determinado no rosto. Pensei que podíamos passar o dia no parque, sugeriu ele. Apenas nós os 3. Sofia, surpreendida, mas agradavelmente comovida, concordou. O dia foi preenchido com risos, conversas leves e momentos preciosos com Leonor. Sentada num banco de parque, a observar Leonor a gatinhar na relva, Sofia virou-se para Duarte. — Tu mudaste mesmo, não foi? Duarte assentiu, os seus olhos na sua filha. — Percebi que todo o sucesso do mundo não significa nada se não tiveres amor e propósito genuínos na tua vida. Sofia sentiu uma onda de emoção. O homem ao seu lado era tão diferente do Duarte que ela conhecera anos antes, mas, de muitas maneiras, era mais autêntico do que nunca. Com o tempo, Duarte descobriu uma felicidade que nunca conhecera antes. Os momentos simples, ler histórias de embalar para Leonor, passear pelo parque com Sofia, simplesmente estar presente, traziam uma realização que nenhum negócio milionário poderia igualar. No primeiro aniversário de Leonor, Duarte organizou uma pequena festa no quintal de Sofia. Nada extravagante, apenas amigos próximos e família. Mariana, ao observar Duarte a ajudar Leonor a apagar a sua única vela, disse a Sofia: Tenho de admitir, ele transformou-se mesmo. Sofia sorriu, os seus olhos em Duarte e Leonor. Sim, ele transformou-se. E nós também, Mariana. Todos nós crescemos. À medida que o dia avançava, Duarte aproximou-se de Sofia, que estava sentada um pouco à parte. — Em que estás a pensar? Perguntou ele suavemente. Sofia sorriu, o seu olhar a encontrar o dele. Em como a vida é imprevisível. Há 2 anos, nunca teria imaginado que estaríamos aqui, assim. Duarte assentiu, uma expressão séria no rosto. Sofia, eu sei que ainda temos um longo caminho pela frente, mas quero que saibas o quão grato estou por esta segunda oportunidade. Por me deixares fazer parte da vida da Leonor e da tua. Sofia pegou na sua mão, a apertá-la gentilmente. Tu mereceste-a, Duarte. Dia após dia, provaste o teu empenho. Nesse momento, Leonor cambaleou na direção deles, os seus primeiros passos incertos, mas determinados. Duarte pegou nela, a rir de alegria. Olha para ti, princesa! Exclamou ele, a girá-la no ar. Sofia observou a cena, o seu coração a transbordar de amor. Ela percebeu que, embora o caminho tivesse sido difícil e doloroso, tinha levado a algo precioso e belo. Mariana juntou-se a eles, um sorriso genuíno no rosto. Acho que alguém está pronto para o bolo, disse ela, a apontar para Leonor, que estendia os braços em direção à mesa de sobremesas. Enquanto cantavam os parabéns, Duarte olhou em volta. A sua filha, a sorrir e a bater palmas desajeitadamente. Sofia, radiante e em paz. Mariana, a aceitá-lo finalmente como parte da família. E ele mesmo, tão diferente do homem que fora apenas 2 anos antes. Mais tarde, quando os convidados tinham partido e Leonor dormia profundamente, Duarte, Sofia e Mariana sentaram-se na varanda a desfrutar da noite tranquila. Sabem, começou Mariana, a quebrar o silêncio, eu duvidava mesmo que alguma vez veríamos um dia como este. Todos nós, aqui, assim. Duarte assentiu, de pé. Eu também duvidava, Mariana. Houve momentos em que pensei que tinha perdido tudo para sempre. Sofia olhou para eles os dois, um sorriso suave nos lábios. Mas aqui estamos. A prova viva de que as pessoas podem mudar, que o perdão é possível.
Duarte pegou na mão de Sofia, a apertá-la gentilmente. Obrigado, disse ele simplesmente, a sua voz carregada de emoção. A ambos, por esta segunda oportunidade. Mariana encolheu os ombros, mas o seu sorriso era caloroso. Provaste o teu valor, Duarte, e ver a minha irmã e a minha sobrinha felizes. Bem, isso é tudo o que eu sempre quis. À medida que a noite avançava, os três refletiram sobre a jornada que os trouxera até ali. A dor, as lutas, os momentos de dúvida, mas também o crescimento, a redenção e o amor renovado. Duarte, ao olhar para o céu estrelado, sentiu uma paz que nunca conhecera. Ele aprendera que a verdadeira riqueza não se media em contas bancárias ou contratos milionários, mas nas ligações que construímos e nas vidas que tocamos. Sofia, ao observar o homem ao seu lado, sentiu-se grata pelo caminho que tinham percorrido. O perdão, descobriu ela, não era apenas um presente para a outra pessoa, mas uma libertação para si mesma. E Mariana, a testemunha silenciosa da transformação de todos, reconheceu o poder do amor e da família, em todas as suas formas imperfeitas e belas. Quando finalmente se despediram, uma sensação palpável de um novo começo pairava no ar. Não o fim de uma jornada, mas o início de um novo capítulo. Um capítulo escrito com as lições do passado e as promessas para o futuro. Antes de sair, Duarte olhou para Sofia mais uma vez. Obrigado, disse ele simplesmente. Por tudo. Sofia sorriu, a compreender tudo o que as suas palavras carregavam. Boa noite, Duarte. Vemo-nos amanhã. E assim, sob o céu de uma noite de verão, três almas encontraram a paz. Não uma paz perfeita ou livre de desafios, mas uma construída sobre as fundações do amor, do perdão e de uma crença inabalável em segundas oportunidades. A história de Duarte, Sofia e Leonor estava longe de terminar. Mas agora, com corações abertos e espíritos renovados, eles estavam prontos para enfrentar o que quer que o futuro lhes reservasse. Juntos, como uma família redescoberta e reconstruída.